Olá, bem-vindos a mais uma aula de Internet das Coisas. Hoje iremos navegar por esse mundo, por essa jornada chamada dados, dentro do mundo de IoT. O que nós vamos ver? Como que a gente faz, o que é gerenciamento de dados em IoT, o que são os armazenamentos e os tipos de dados armazenados em nuvem, veremos algumas formas de arquitetura de dados e alguns tipos de análise de dados. Falando um pouquinho sobre dados dentro do mundo de IoT, temos um dado importante e relevante. Segundo a empresa de consultoria em serviços estratégicos IDC, diariamente são gerados mais de 2,5 quintilhões de dados diariamente. Isso equivale, se nós armazenássemos dentro daqueles disquetes antigos de 1,4 megas, equivaleria a essa quantidade de disquetes, podendo chegar a quase 1,5 milhões de voltas na Terra, se nós empilhássemos todos esses disquetes. Isso os dados gerados para um dia da Terra. Tá? Ou seja, são muitos dados, muitas informações. E tudo isso acarreta na necessidade de gerenciamento de todos esses dados, né? Da gestão de todos esses dados. Então surge, a partir da geração de tantos dados, o chamado Big Data, né, que é uma correlação, é um desafio da tecnologia vinculada aos dados, no qual nós temos que tomar conta do volume de dados gerados com relação à velocidade do tráfego de dados, porque os dados eles têm que ter velocidade para ter sentido em muitos casos. Eles têm que ter a variedade, ou seja, não posso mandar um único tipo de dado via rede. Eu tenho que ter uma variável, uma variedade dos tipos de dados. Eu tenho que manter também a veracidade, ou seja, o quanto aquele dado ele realmente é verdadeiro, o quanto ele representa a nossa grandeza. E com relação propriamente ao valor daquele dado. Não somente com relação à grandeza, mas ao valor financeiro, ao quanto de dinheiro aquele dado pode produzir algum insight que gera algum valor financeiro. Dentro do nosso mundo de dados, temos as chamadas arquiteturas de dados, que, de acordo com cada tipo de projeto, cada tipo de arquitetura pode proporcionar melhores ou piores condições de gerenciamento, de geração de insights para esses dados. Temos aqui alguns tipos: arquitetura centralizada, arquitetura distribuída e arquitetura de Edge e Cloud Computing. Para cada tipo de aplicação, para cada tipo de extração de dado ou análise, uma estrutura com relação à arquitetura desses dados é importante que ela seja utilizada. Tá? Não existe um padrão, existe sempre a melhor adequada naquela situação. Com relação a ferramentas e tecnologias que nós temos para a tratativa desses dados, hoje em dia, com relação à quantidade de dados criados, gerados, nós não temos como armazenar todos esses dados em um único local. Não temos espaço físico para isso. Então, todas essas informações, elas são distribuídas em bancos de dados distribuídos. Parte das informações, até mesmo por segurança, elas são quebradas e partes são alocadas em um determinado servidor, partes em outros servidores, isso ao redor do mundo, de maneira que a gente não sobrecarregue somente um banco de dados. Tá? Temos também o Big Data, que é a gestão de tudo aquilo que a gente já viu, com relação ao valor, à velocidade, à veracidade, ao volume de todos esses dados gerados. Temos também o Data Analytics, que é a área dentro da tecnologia que faz a separação, como se a gente estivesse numa mina de carvão, do resíduo do próprio carvão ou do próprio ouro. Ele vai retirar tudo que não é interessante, tudo que não pode gerar insights para aquela análise e realmente ficar o que é necessário. Tá? E realmente extrair informações que possam estar ocultas àquele dado. É como se fosse o carvão. O carvão ele só se transforma num diamante após ser trabalhado. As mesmas coisas acontecem com esses insights. Temos muitos dados e esses dados precisam ser trabalhados para que então sejam gerados valores com eles. Temos também a área de Machine Learning, no qual são computadores aprendendo tarefas, muitas vezes braçais, no qual eram feitas pelos seres humanos, no qual o computador vai fazer. Ou seja, está tirando aquela massa de obra, aquela mão de obra, aquela atividade massiva de cima dos ombros dos seres humanos, deixando o ser humano livre para pensar e para fazer o que faz de melhor, que é criar e imaginar.
Dentro da utilização de todos esses dados, dentro do ambiente de IoT, o que nós podemos ter? Dando alguns exemplos. Em cidades inteligentes, a utilização de dados é muito utilizada para gerenciamento da iluminação pública, gerenciamento de resíduos, gerenciamento do próprio tráfego. Podemos utilizar dados até mesmo para prever fenômenos naturais como enchentes, furacões. Não temos no Brasil, mas outros países têm. Então utilizam dados oriundos de diversas fontes para prever diversas possibilidades. Não somente catástrofes, mas prever, dar uma melhor previsão do tempo e fazer toda essa gestão dentro da cidade, propiciando uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Dentro dos equipamentos que fazem a gestão da saúde, o Health Devices, temos todos os dados gerados com relação à medição de pressão, à medição de saturação de oxigênio no sangue, a todos esses dados com relação à temperatura, e muitas vezes equipamentos que não são tão utilizáveis hoje, como câmeras que fazem um monitoramento de idosos ou até mesmo de crianças. São tudo equipamentos que, conectados, possam gerar alertas, possam gerar insights para médicos ou até mesmo, muitas vezes, descrever ou identificar um tipo de alguma doença ou alguma anomalia e algum tipo de exame. Dentro do agronegócio, é a área que mais cresce em termos de IoT no Brasil, onde nós temos o agro como uma grande potência do nosso país, no qual a utilização de técnicas de IoT tem ajudado muito a expansão de uma maneira muito otimizada do agronegócio aqui no nosso país. Podemos citar monitoramento meteorológico, também condições do solo, como fatores como pH, umidade e até mesmo temperatura do solo. Através da visão computacional, é possível identificar a existência de pragas em determinadas partes da agricultura, de maneira que a gente otimize, ou seja, não vou jogar defensivo em toda a plantação, sendo que a praga está localizada apenas numa região. Ou seja, eu consigo realmente focar no tratamento daquela praga. Tá? São artifícios que a gente consegue utilizando esses dados dentro de IoT. E uma das áreas que não poderiam ficar de fora seria a parte da indústria, que com esse advento do IoT, nós tivemos uma nova revolução industrial, a chamada indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, no qual todos os equipamentos também, a grande parte dos equipamentos de manufatura, estão interconectados, trocando dados, trocando informações, de maneira que nós temos uma melhoria da qualidade do processo, uma diminuição do tempo de processamento, do tempo logístico e uma otimização em todos os processos dentro da cadeia industrial. Quais são os desafios futuros que nós temos com relação à gestão de dados em IoT? Como nós sabemos que cada vez mais teremos equipamentos conectados, um dos grandes desafios vai ser a integração de diversas plataformas, de diversas fontes de dados, porque cada equipamento vai gerar o seu próprio dado. Temos que ter algum lugar no qual a gente possa alocar todos esses dados. E esses dados, eles precisam ser integrados de maneira que eles se conversem, que eles se troquem, que a gente possa trocar informações e enxergar insights dentro deles. E para que isso ocorra, nós também temos toda uma fase de automação para análise de todos esses dados, que é chamada automação de inteligência artificial para análise de dados. Muitas vezes, a tomada de decisão baseada em todos esses dados gerados não será feita por um ser humano, mas pela própria máquina, através da inteligência artificial. Um outro grande desafio que teremos é a interoperabilidade entre as diversas plataformas, porque temos diversas pessoas construindo diversos segmentos em diversas partes do mundo. Então teremos diversas plataformas e nós precisamos que essa transmissão, essa comunicação seja ininterrupta, não tenha uma quebra. Isso é muito importante e faz parte de um desafio futuro, atual e futuro dentro desse mundo de IoT. Falando um pouco de análise de dados, nós temos 4 tipos básicos de análise de dados. Análise descritiva, análise com diagnóstico analítico, ou chamada de analítica também,
análise preditiva e análise prescritiva. Quais as diferenças entre elas? As duas primeiras, basicamente, elas tratam de assuntos menos complexos, tá? E no qual nós sempre entendemos como foi o passado. Basicamente, a gente aprende com o que foi feito, produzido no passado. Enquanto a análise preditiva e a análise prescritiva são dados que são muito mais complexos, situações muito mais complexas, no qual nos permite predizer o futuro. Baseado em quê? Baseado sempre em dados do que aconteceu no passado. São maneiras que a gente não consegue prever totalmente o futuro, mas a gente consegue predizer algumas coisas do que podem acontecer nesse futuro. Então são tipos de análises muito importantes e para cada tipo de situação a gente utiliza um tipo dessa análise de dados. Estamos chegando ao final, gostaria que respondessem comigo essas perguntas se são verdadeiras ou falsas, para que a gente entenda um pouco mais sobre esses dados dentro de IoT. O volume massivo de dados gerado por um ambiente de IoT é um desafio para o gerenciamento de dados? Verdadeiro. Porque a gente já viu que a quantidade de dados do Big Data é um grande desafio para toda essa gestão de dados. A variedade do formato, de tipo de dados, não é um desafio em IoT? É uma informação falsa, porque a variedade de tipo de dados, né, ela é um desafio, porque a gente precisa ter plataformas que realmente traduzam todas essas variedades de modo que os dados se complementem. Com relação à velocidade de um processamento em tempo real, não é um requisito importante em IoT? É um ponto falso. Imaginemos um carro autônomo. Quando ele identifica um sensor na rua com um farol fechado, ele tem que ter essa tomada de decisão, esse tráfego de dados tem que ser muito rápido, porque senão o carro ele não entende que é um farol fechado e avança o sinal. A segurança e a privacidade dos dados não são preocupações relevantes em IoT. Informação falsa. Porque como nós vimos, todas as informações com relação à privacidade de dados, elas são relevantes dentro do mundo de IoT. Os dados eles precisam se manter privados. A interoperabilidade dos dados não é um desafio em IoT. Uma informação falsa também. A interoperabilidade é muito importante dentro do mundo de IoT, no qual ele é o que mantém ali uma linha contínua com relação ao fluxo de dados enviados e recebidos. Então é uma informação falsa também. Chegamos ao final de mais uma jornada com relação aos dados dentro do mundo de IoT. Acesse na sua plataforma os demais conteúdos e bons estudos e até a próxima.